Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como você deve se lembrar, o último versículo que eu propus para a leitura do nosso último encontro era o versículo 8 do capítulo 6 do livro do Gênesis, que dizia: Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. De fato, o versículo 9 que foi proposto para esta nossa aula continua a descrever quais são as características de Noé e por que ele encontrou graça aos olhos de Deus. Quando diz assim: esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Justo e perfeito. Perfeito corresponde a íntegro, para dizer que as relações que Noé estabelecia com os homens de sua época, mesmo não sendo eles justos, era uma relação íntegra. Depois, justo na mentalidade do autor sagrado, corresponderia àquilo que hoje entendemos por santo. São José, por exemplo, se diz a seu respeito que ele foi justo, para dizer que viveu santamente em meio aos homens de sua época. Noé, assim, viveu santamente em meio aos homens de sua época. E as relações que ele estabelecia com estes homens eram relações íntegras, sem nenhum tipo de exploração, sem nenhum tipo de interesse obscuro. E por que Noé era um homem justo e íntegro, conforme a mentalidade do autor sagrado? O texto mesmo nos responde: porque ele andava com Deus. O que faz alguém viver santamente? O que faz alguém estabelecer relações com os outros de forma íntegra? É a sua relação com Deus. É isto que o agiógrafo quer nos dizer. É o resultado da intimidade com Deus que faz o homem ser melhor e cada vez melhor. Melhor neste mundo, melhor para aqueles que o circundam, para aqueles que estão à sua volta. E daí o texto ainda diz: Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Depois de como que apresentar solenemente Noé, dizendo que ele vivia em santidade, que estabelecia relações íntegras, porque andava com Deus, há o contraste, o contraponto, isto é, como os homens de sua época viviam, conforme aparece aqui no versículo 11. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. O pecado que começa a se manifestar na violência entre os seres humanos, levando uns aos outros à morte, explorando uns aos outros. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Guarde esta palavra, muito importante. Toda a criatura seguia na terra o caminho de corrupção. Então, já é a 3ª vez que esta palavra aparece, porque no início do versículo 11 foi dito: a terra corrompia-se. É claro, esta palavra, na sua tradução, pode ser expressa de outra forma, como por exemplo, perversão. Mas vamos tomar apenas a tradução de corrupção, porque ela é mais razoável para a nossa reflexão. Pense comigo. O que acontece com uma criatura depois de sua morte? Com um homem, por exemplo. O seu corpo começa a se corromper, isto é, a se decompor. É por isso que quando Jesus ressuscita Lázaro, se diz dele: já está no sepulcro há 4 dias, cheira mal,
porque na mentalidade semita da época, depois do terceiro dia, começava a corrupção do corpo, a decomposição do corpo. Então, quando o autor sagrado usa a palavra corrompeu-se, corrompia-se, corrompida, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer especialmente que a situação de pecado na qual vivia todo o povo daquela época, aquela situação de pecado fazia com que aquele povo estivesse como que na podridão da morte, estivesse como que se decompondo, perdendo totalmente a sua dignidade. Esta é a ideia que nos transmite o autor sagrado ao falar desta corrupção. E é justamente tendo isso diante dos olhos que Deus diz a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Lembre-se da mentalidade do autor sagrado. O mal se extermina no Antigo Testamento com aquele que pratica o mal. Ainda não havia a ideia clara de uma conversão. Quero que o pecador se converta e viva. E daí Deus acrescenta a Noé: faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E segue as características de como esta arca deve ser feita, a quantidade de côvados que ela deve ter. Côvado não é uma medida muito precisa, na verdade diz respeito ao antebraço de um homem adulto. Então as medidas que se seguem são medidas com esta ideia de fundo. Mas é claro, numa arca construída nessas medidas, jamais caberiam todas as criaturas da terra, todas aquelas que Deus criou, um macho e uma fêmea de cada espécie. Não caberia. É uma ideia figurada do autor sagrado para transmitir-nos uma mensagem. Faze para ti uma arca. Arca também pode ser traduzida do hebraico por cofre. O que é que colocamos dentro de um cofre? Algo que é precioso. Então Deus coloca Noé dentro deste cofre, desta arca, porque Noé é precioso aos seus olhos, andava na sua presença, era justo, era íntegro, então é guardado, preservado por Deus. Além disso, numa interpretação já cristã deste texto, a arca é a igreja que está como que imersa neste mundo que é como que um mar tempestuoso, mas todos que estão dentro desta arca estão seguros. Deles é a salvação, assim como foram preservados os que estavam dentro da arca com Noé. E daí, o versículo 17 vai trazer uma informação interessante, depois de descrever como esta arca deveria ser criada. Em 3 compartimentos, ressalta o autor sagrado. E esta ideia é importante, viu? Não é uma ideia por acaso. Por que 3 compartimentos? Porque segundo a mentalidade semita da época, o universo era dividido em 3 compartimentos. O que havia acima do céu, quando se fecharam as comportas das águas, o céu então, a terra onde o ser humano vive e o que há abaixo da terra. Então, da mesma forma como o universo, o cosmo conhecido, era formado por 3 compartimentos, a terra, o que há acima da terra e o que há abaixo da terra, a arca traz 3 compartimentos. Para dizer o quê? Que o microcosmo daquela arca vai dar origem a um novo macrocosmo. Se o macrocosmo era dividido no que está acima da terra, na terra e no que está abaixo da terra, agora o microcosmo da arca, dividido em 3 compartimentos, dará origem a um novo macrocosmo. E o versículo 17, enfim, vai dizer:
eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, dando a ideia de que o dilúvio vai inundar todo o planeta. Vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser vivente. Evidentemente que não foi isso que aconteceu. O autor sagrado, tendo conhecimento de regiões onde havia inundação, escreveu este texto, movido pelo Espírito de Deus, é claro, mas escreveu este texto tendo presente a ideia que ele mesmo contemplava com seus olhos ao seu redor, ou que chegavam a ele como informação, e projetou isso para todo o planeta, para todo o mundo conhecido de então. Isso é muito comum entre os judeus. É comum porque o judeu é acostumado a falar de uma forma exagerada. A isso nós chamamos de hipérbole. Jesus mesmo usa de hipérbole em muitos momentos. Quando diz, por exemplo, sendo ele judeu, não é? Quando diz, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma hipérbole, uma coisa impossível, um exagero. Ou então, aquele que tem fé e pedir para que esta amoreira saia de onde ela está e seja plantada no mar, vai ver isso acontecer. Uma hipérbole, um exagero, para ressaltar a importância, neste caso, da oração. O autor sagrado, então, está usando de uma hipérbole. Vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo da terra. O que o autor sagrado está expressando também? Está expressando o caos, a desordem. Lembra, foi do caos que Deus criou todas as coisas. Agora, o autor sagrado está dizendo que Deus irá fazer tudo voltar ao caos. E voltar ao caos por quê? Porque foi do caos que começou a criação. Então, será deste caos estabelecido com a inundação que haverá uma nova criação. Tudo foi preparado, então, para esta nova criação. Tudo que está sobre a terra, continua o autor sagrado no mesmo versículo 17, morrerá, mas farei aliança contigo, dirigindo-se a Noé. Entrarás na arca, no cofre, porque és precioso para mim. Com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de cada espécie de animais, fará entrar na arca dois, macho e fêmea, para que vivam contigo. E dos animais puros, 7 casais. Por que 7 casais dos animais puros? Porque estes são também usados nos ritos dos judeus para o sacrifício. Então, a mentalidade aqui já é uma mentalidade religiosa, sacrificial, onde os sacerdotes sacrificavam animais puros em reparação dos próprios pecados e dos pecados de todo o povo. Por isso, 7 animais, ou melhor, 7 casais de animais puros. Farei aliança contigo. Que aliança é essa? Uma aliança unilateral. Deus faz aliança com Noé. Deus não propõe a Noé uma aliança para que Noé corresponda. Deus faz uma aliança, é unilateral. E porque Deus é unilateral, faz esta aliança gratuitamente com Noé? Porque vê que Noé anda na sua presença, quer guardá-lo, quer colocá-lo como que num cofre, porque é precioso aos seus olhos. Da mesma forma, Deus trata todos aqueles que lhe são caros, que lhe são como que a menina dos seus olhos. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para amanhã, então, peço que você se prepare lendo o capítulo 7
do livro do Gênesis, o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 24, todo este capítulo.